A nossa equipe em Brasília continua acompanhando o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 réus no Supremo Tribunal Federal. E está acompanhando também a isenção de impostos para taxistas e caminhoneiros. Vamos saber os detalhes agora ao vivo com a repórter Daniela Brito. Olá, boa noite, Daniela. Oi, Marcele, boa noite a você, boa noite a todos que acompanham o Direto de Brasília. E a gente, então, começa falando sobre a reforma tributária que está em discussão do Senado e mexe diretamente com a vida de quem trabalha no transporte, viu? Porque o senador sergipano Rogério Carvalho, que é líder do governo, está na linha de frente dessas negociações. Ele defende a ampliação do regime de nanoempreendedor, que foi criado no início do ano para motoristas e entregadores de aplicativo e agora também para taxistas e caminhoneiros. Os detalhes deste assunto você acompanha agora na nossa reportagem. A proposta foi apresentada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado nesta quarta-feira. O relatório do senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, propõe estender o regime de nanoempreendedor para os taxistas, mototaxistas e fretistas, garantindo isonomia tributária e prevenindo litígios judiciais futuros. Com isso, as 3 categorias ficam isentas da cobrança dos novos impostos sobre consumo, CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, e IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, mas desde que atendam a alguns critérios, como ter receita bruta anual inferior a R$ 40.500, ou seja, a metade do limite de microempreendedores individuais, os MEIs. O regime de nanoempreendedor foi criado na primeira etapa de regulamentação da reforma e sancionado pelo presidente Lula em janeiro. Mas o benefício era apenas para motoristas e entregadores de plataformas digitais. Nessa segunda etapa, veio a discussão sobre a necessidade de ampliar para taxistas e caminhoneiros. Deve ter alguns ajustes no texto, aprovação na Comissão de Constituição e Justiça, depois vai para o plenário do Senado e depois volta para a Câmara para a gente ter uma posição final. O senador Rogério Carvalho, líder do governo no Senado, lembra outras mudanças que a reforma tributária vai trazer. Diminui a cobrança de tributos em bens e serviços para a população mais pobre, de menor renda, inclusive com a possibilidade de devolver parte dos tributos cobrados, por exemplo, na conta de energia, na conta de água, onde tem tributo que não é possível isentar, mas pelo menos devolver para as pessoas de mais baixa renda, e prevê também que determinados produtos, como feijão, arroz, a cesta básica, não tenha tributação nenhuma, reduzindo o custo para quem ganha menos. E agora a gente traz as atualizações sobre o julgamento de Jair Messias Bolsonaro, porque a primeira turma do Supremo Tribunal Federal realizou também hoje, quarta-feira, o 4º dia do julgamento, que pode condenar o ex-presidente e mais 7 aliados pela acusação de trama golpista para tentar reverter o resultado das acusações das eleições de 2022. Esses réus eles são acusados pela Procuradoria-Geral da República pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado. O ministro Luiz Fux foi o terceiro a votar, começou a leitura hoje às 9 da manhã e até agora, até este momento, ele ainda analisa a acusação sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Faltam os votos dos ministros Cristiano Zanin e também da ministra Carmen Lúcia. Na sessão de ontem, terça-feira, os ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino votaram pela condenação de todos os réus. O tempo de pena
pena ainda não foi anunciado e deve ser definido somente no final da rodada de votações sobre a condenação ou a absolvição dos réus. Em caso de condenação, essas penas podem chegar a até 30 anos de prisão. E a maioria de votos pela condenação ou absolvição acontece com 3 dos 5 votos do colegiado, viu? E esse julgamento, então, ele começou na terça-feira da semana passada, com a leitura do relatório feito pelo ministro Alexandre de Moraes e as manifestações das defesas dos réus. A gente vai ouvir agora, inclusive, o voto de Luiz Fux. Não apenas por não dispor de competência investigativa ou acusatória, como também por seu necessário dever de imparcialidade. A despeito dessa limitação, em relação ao juiz e ao processo, é que as suas decisões sejam coerentes, eu vou me manifestar, evidente, resumidamente, sobre a primeira liminar de incompetência do Supremo Tribunal Federal. Só para a gente voltar, então, Luiz Fux votou pela condenação de Mauro Cid pelo crime de violação de Estado de Direito e pela absolvição do ex-comandante da Marinha, Almir Garner. É importante que a gente fale também que ele também pediu, Luiz Fux, a anulação do julgamento. Ele justificou que o STF não é o foro competente para realizar esse julgamento, já que os réus não possuem foro privilegiado. E a gente também ouviu a opinião do senador sergipano sobre essas acusações e sobre esse julgamento. Vamos assistir. Se ficar provado ou consolidado pelos ministros de que houve crime, de que houve tentativa de golpe, que houve tentativa de matar o presidente, o vice-presidente, o ministro do STF, que a punição seja dosimetricamente falando, capaz de gerar para a sociedade uma ideia de que não se pode cometer crimes e ficar impune. Eu presenciei como secretário do Senado, primeiro secretário do Senado, aqui, toda a quebradeira que eles praticaram, toda a depredação das casas legislativas, do STF, do Palácio do Planalto. Ou seja, eles invadiram, eles depredaram, eles atentaram contra os nossos símbolos da democracia como um ato frustrado, de um golpe frustrado que eles acabou se transformando em um ato terrorista, claro, mas por trás tinha uma intenção de golpe de Estado. Então é isso, para o senador do PT, senador sergipano Rogério Carvalho, os atos do dia 8 de janeiro são considerados atos terroristas. E voltando agora para o ministro Fux, segundo ele, esse julgamento então deveria estar acontecendo na esfera da primeira instância da Justiça Federal e que no caso do Supremo, o processo então tinha que ser analisado no plenário da Corte, com 11 ministros se manifestando e não feito ali pela primeira turma. Então, a gente acredita que esse encerramento da votação de Fux deve acontecer a qualquer momento, após a leitura que ele faz neste momento em relação ao voto de Bolsonaro. Eu volto com você no estúdio, Marcelo. Obrigada, Daniela, pelas informações. Até amanhã, viu?